ética e integridade da pesquisa. Então vamos discutir um pouquinho sobre a questão da ética na pesquisa científica. Gostaria que vocês assistissem esse vídeo com a entrevista com o professor Peter Sink, que vai falar um pouquinho do porquê da gente ter tantos códigos, tantas leis que vão organizar, vão normatizar o processo da pesquisa científica. Vamos lá. Hoje em dia, a gente se preocupa com a ética na produção de conhecimentos científicos. Provavelmente, sendo franco, tem a ver com uma série de desafios e uma série de acontecimentos que fazem com que a maneira em que as investigações eram feitas, o tipo de cultura de moralidade e ética comum no século XVII e XVIII não consegue dar conta do recado. Deixa eu dizer isso. As pessoas, os investigadores, as pesquisadores, se você pega o Galileu, a gente pega mais tarde Newton, pega Darwin, todas essas pessoas eram tremendamente sérias, não tinha código de ética, não tinha código de nada, não tinha consentimento informado, mas eram considerados sérias e seus colegas presumiam que quando eles falaram algo, seria falado com uma obrigação de relatar aquilo que eles estavam vendo, aquilo que eles estavam pensando e aquilo que estavam os limites disso. Então se presumiu um comportamento ético normal, comunicativo entre as pessoas, não? Neste período, o número de investigadores que você tem é relativamente pequeno. E muitas dessas conversas eram, de fato, conversas. Não eram livros, eram, de fato, conversas. As pessoas iriam, com todas as dificuldades que você tinha, de uma parte da Europa para outra para sentar e conversar. Em salas de aula, em reuniões científicas, etc. Então, você presumiu isso. O que nós temos hoje em dia? Temos uma expansão imensa de investigações em áreas as mais variadas. Nós não mais nos conhecemos intimamente, neste sentido, né? Então, aquelas regras de prática, maneiras, modos de agir ética, moral, que são dados pela civilidade, é muito difícil sustentar tudo isso, né? Isso é um ponto. Segundo ponto, que você tem uma série de áreas de busca de conhecimento onde a presença de interesses econômicos é cada vez mais forte. É cada vez mais forte, né? Isso é algo novo para nós. E o terceiro ponto é uma tremenda expansão das universidades. Essa expansão mundial nos últimos 30, 40 anos. De repente, você tem esses grandes espaços burocráticos com carreiras, com problemas de luta para fundos, posições, etc. E isso também coloca uma pressão. Então, a ética hoje está colocada na pesquisa acadêmica por causa desses três desafios. Por causa desses três desafios. E esses três desafios geram um quarto desafio. Por que produzimos conhecimento? Nós produzimos conhecimento para ser útil, para resolver problemas, para lidar com questões. Vocês observaram, então, na fala do professor Peter Sink, que ele traz o porquê da gente ter esses códigos, essa preocupação em regulamentar a pesquisa científica. Então, realmente, no início não havia essa necessidade pela pouquíssima produção que nós tínhamos e agora, com todo esse avanço da tecnologia, toda essa facilidade que nós temos de ter acesso a essas informações, a essas publicações, a gente precisa ter a maior forma de controlar para que essas pesquisas se tornem realmente fidedignas, que a gente possa realmente confiar nas informações que esses estudos nos trazem, além da gente garantir os direitos autorais. Nós sabemos que hoje um dos problemas que muitos autores vêm encontrando é a questão de vários trabalhos citarem as suas obras, citarem suas teorias, seus pensamentos, mas não lhes são dados os devidos créditos. Então, toda a normatização que nós temos em relação à produção desse conhecimento científico é para garantir, primeiro, em relação ao autor, essa credibilidade ao seu trabalho e, num segundo momento, a gente poder confiar naquilo que os pesquisadores têm nos trazido.
Então, o que é essa integridade da pesquisa? É um termo que vem sendo cada vez mais utilizado e ele vai trazer o quê? Quais são os deveres e direitos do profissional, do pesquisador, desse cientista. Então, a gente vai entender que são todos os deveres éticos que ele tem com a pesquisa que ele está exercendo. Que deveres são esses? Primeiro, quando a gente trabalha com seres vivos. Então, se a gente for pensar em relação ao ser humano, a gente precisa respeitar aí e garantir a sua integridade física, psicológica e moral. Quando nós trabalhamos com os animais, nós temos que entender que muitas vezes a gente precisa utilizá-los como recurso da pesquisa, para antes utilizá-los para depois levar esse experimento, esse material, esse medicamento para o ser humano, mas que a gente tenha outras formas de utilizar que não atinja esses animais de uma forma cruel. Então, a prioridade é manter aí o respeito ao ser vivo, aquele ser que está sendo envolvido no seu estudo científico. Outra situação que a gente precisa levar em consideração é como que a gente vai garantir que essa pesquisa seja apresentada de uma forma íntegra, quer dizer, de uma forma total. Então, a gente não tem que ter essa preocupação se as pessoas vão copiar. Não, a gente tem que garantir que os códigos que nós temos, eles vão garantir os seus direitos autorais enquanto pesquisador, enquanto produtor desse conhecimento. E ser o mais facilitador possível, para que as pessoas realmente tenham acesso ao estudo que você fez e saber que caminhos você percorreu para chegar a esse resultado. Então, não dá para a gente manipular dados ou esconder dados, esconder que formas você chegou àquele resultado. Isso não é ético. Então, a integridade na pesquisa vem ressaltar, o primeiro, o respeito aos seres envolvidos no seu estudo, e o segundo, é o compromisso do cientista, o compromisso desse pesquisador com a finalidade principal da sua profissão. Qual é? A construção coletiva de uma ciência como um patrimônio coletivo. Então, possibilitar a todos o acesso ao resultado que você encontrou e como chegou a esse resultado.